Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente quando você assistirá esse vídeo, então bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcos Ramos e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade a uma série que eu tenho feito, esporadicamente, mas que demonstra um pouco, dos programas que eu utilizo no Linux para fazer produção musical, fazer meus arranjos, minhas gravações, enfim. E hoje novamente eu vou falar sobre o Hydrogen. No primeiro vídeo que eu fiz falando sobre o Hydrogen, eu expliquei como é que se faz para gravar diretamente do Hydrogen para DAW, né? E hoje eu vou mostrar um processo que é geralmente este processo que eu uso nas minhas gravações, que é o processo de exportar as trilhas de áudio separadamente, né? Do Hydrogen e importar para DAW. Então eu preparei aqui uma levada básica aqui, que na verdade eu vou até utilizar ela no próximo vídeo que eu vou gravar no canal tocando. Então eu utilizei aqui o bumbo, caixa, cimbal, cobel, o bongo agudo, o grave, o destaque agudo, o grave e maraca. Então vamos ver como é que ficou aqui essa levada. Certo? Então eu vou aqui abrir 4 compassos, né? Só como demonstração. Certo? Só para ilustração mesmo. Então, como é que se dá esse processo? A gente vem aqui em projeto, escolhemos aqui exportar música. Esses parâmetros aqui eu já deixo configurado, né, gravado na minha configuração, que é o padrão que eu utilizo, né? Mas o mais importante aqui nessa janela é você ver essa parte aqui, o modo de exportação. Eu escolhi aqui, existem 3 modos, né, exportar por uma única faixa, e aí vai sair um arquivo só de áudio e se ouvirá exatamente o que todo mundo ouviu até agora. Exportar para faixas separadas, ou seja, cada peça da bateria vai ser exportado um arquivo de áudio, ou seja, o bumbo vai ser um arquivo de áudio, a caixa outro arquivo de áudio e assim por diante. Então é essa que a gente deve escolher. E tem aqui também ambos, né? Ele vai exportar tanto uma faixa única como as faixas separadas. Mas como não vem ao caso, então se escolhe aqui exportar para faixas separadas. A gente vem aqui em navegar. Eu já deixei uma pasta aqui pré-selecionada, né, para fazer a exportação. Vou só diminuir aqui o arquivo, o nome do arquivo, para poder exportar. E aí vamos lá, se apertar exportar, ele já começa a exportar cada peça dessa bateria em um arquivo de áudio. Pronto, exportou. Aqui vou mostrar a pasta onde ficou. Então ficou aqui, ó, bongo agudo, bongo grave, o cimbal, cobel, bumbo e assim por diante. Cada um uma peça aqui separada, certo? Repare que o andamento da música está em 100 BPM, tá vendo? E no compasso 4x4, né? A fórmula de compasso 4x4. Estou mostrando isso porque quando eu chegar aqui na DAW, tem que se configurar exatamente como está a música. Então tá aqui, ó, 100, tá vendo que já tinha configurado, e o compasso 4x4, certo? Tudo configurado, só é vir aqui
colocar em importar e lá navegar até a pasta onde foram salvos os arquivos, né? Como eu acabei de mostrar, selecionar todos e importar. Só fazendo uma ressalva, que é o seguinte, o Hydrogen, ele já exporta os arquivos em estéreo. Eu, particularmente, quando vou fazer minhas gravações, eu pego esses arquivos antes de importar para DAW, eu transformo eles em arquivo mono e importo. Mas aí fica a critério de quem estiver manuseando, né? Então deixa eu fechar aqui o Hydrogen. Deixa eu salvar aqui, né? Porque eu vou precisar posteriormente. Então salvei, está aqui na DAW. Antes de gravar, quando eu importo esses arquivos para DAW, eu desconecto as entradas dele. Por quê? Para evitar qualquer tipo de acidente. Como por exemplo, digamos que eu fosse colocar um baixo aqui agora. Então eu ia abrir uma trilha de áudio aqui, certo? Vou colocar aqui baixo, né? Para poder fazer a gravação. Pronto. E aí, claro, né? Como tá captando minha voz, tá ledeando aqui porque tá captando o que está entrando de som na placa, né? Na interface de áudio. Mas se eu fosse gravar aqui o baixo e colocasse aqui para gravar e acidentalmente apertasse um desse aqui, estando desconectado, não vai gravar por cima dessa trilha, só vai gravar em cima dessa trilha aqui que está habilitada. É por isso que, por uma questão de segurança, eu sempre desconecto as entradas das trilhas, porque as trilhas já estão na DAW, então não vão ser mais mexidas. Então eu desconecto todas as trilhas aqui que já estão gravadas na DAW. E não vão precisar, né, de nenhum ajuste, já que vão sair exatamente como estava lá. Então eu vou ligar o clique aqui para vocês verem que está exatamente no mesmo batimento e vou colocar aqui para tocar. Colocar aqui de novo sem o clique. Pronto. E aí a sua bateria já está aqui em cima do clique, certinho, né? Do metrônomo certinho, já na sua estação de áudio, para se juntar aos demais instrumentos da sua música, da sua produção, seja lá o que for. Então é uma forma bem simples de se trabalhar, é uma forma muito segura de se fazer e espero que tenha ajudado, né, de alguma forma quem está iniciando aí no mundo Linux a usar tanto o Hydrogen como o Ardour. Mas assim, é porque eu utilizo o Ardour, mas isso pode ser em qualquer outra DAW que o Linux aceite. Como por exemplo, eu nunca utilizei, mas já existe o Reaper nativo do Linux. Vou mostrar aqui para vocês. Eu nunca utilizei porque para mim é mais do que satisfatório o Ardour para qualquer tipo de trabalho que eu faço. Mas existe o Reaper também aqui já nativo pro Linux. Cadê aqui? O Reaper, tá vendo? Reaper Linux. Então fica a critério de quem for utilizar, quem tiver mais familiarizado com uma DAW ou com outra. Enfim, eu estou bastante satisfeito com o Ardour. Já são quase 15 anos, 10 anos, não me lembro bem, trabalhando com ele. E eu não vejo necessidade nenhuma de
procurar qualquer outra DAW para trabalhar. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aí nos comentários. Boa semana para todos nós e até a próxima.